Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma grande alegria para mim retornar aqui a esta casa dos Santos Cosme e Damião, mas a casa deste povo santo de Deus, que aqui congrega na unidade e na fé. Quero agradecer ao Padre Augusto pela delicadeza do convite, também aos nossos queridos diáconos, ministros do altar e todo o povo de Deus aqui desta paróquia. Para mim é uma grande alegria duplicada, porque acredito que Lucas me lembrou que há 12 anos estive aqui como seminarista, depois voltei como diácono, voltei como padre, volto novamente, mas além desse convívio do qual nós nutrimos, desta amizade que nós construímos durante estes anos, também eu tenho, como vocês já sabem, uma devoção muito particular aos Santos Cosme e Damião, porque é uma devoção própria da minha família. Então eu fico muito feliz por poder, mais uma vez, poder honrar os Santos Cosme e Damião aqui em sua casa. Eu, desta última vez que estive em Roma, há menos de 15 dias, eu pela primeira vez em tantas andanças ali fui à Basílica dos Santos Cosme e Damião, desta vez com minha irmã, que nasceu no dia 27 de setembro, e para mim era muito importante levá-la lá e com ela a primeira vez. E no meu coração eu trouxe a oração pela paróquia dos Santos Cosme e Damião, assim também como pelo Padre, minha oração pelo Padre Augusto, que é o pastor deste rebanho. Então vocês não saem assim tão fácil do meu coração e da minha lembrança. Então para mim é uma grande alegria poder partilhar mais uma vez o dom da vida, mas também da palavra de Deus. Durante este novenário, nós estamos meditando no tema central que os Santos Cosme e Damião, além de mártires, como sempre nós falamos, têm dado a mais peregrinos. E essa palavra peregrino é uma palavra muito associada à missão da igreja. Quando falamos das dimensões da igreja, hoje as catequeses, são aqui homenageadas, nós falamos que a igreja é peregrina, padecente e glorificada. E nós fazemos parte da igreja peregrina. E falar de peregrinação sempre se dá um movimento, uma ação que é de caminhar. Ninguém peregrina parado, todo mundo peregrina caminhando. E esta ação e este movimento é uma característica própria daqueles e daquelas que reconhecem que nesta terra não possuem uma pátria fixa, mas que tem a sua pátria no céu. E aqui somos também todos peregrinos e peregrinas. Alguns padres da igreja chamaram como Policarpo de forasteiros. Santo Inácio de Antioquia, ele fala que nós somos aqui passageiros. E durante este ano santo, somos convidados a recordar que nesse caminho da vida somos peregrinos. A igreja é essencialmente peregrina porque ela sempre está em movimento e precisa sempre estar em movimento. Tantas vezes a insegurança de dar um passo à frente gera atos ensimesmados, paralisados e tradicionalistas que olham para o próprio umbigo e se fixam em si mesmo, fazendo da igreja não uma igreja nômade, uma igreja peregrina, mas uma igreja sedentária, paralisada e que tantas vezes não cumpre a sua missão evangelizadora. É muito importante que a gente reflita sobre a realidade do movimento que nos leva para frente, porque movimento é o nome de Deus. O Espírito Santo é dínamos, é movimento, é entusiasmo, e precisamos estar sempre atentos ao momento do agir de Deus, que é o momento presente. Deus nos fala no aqui e no agora da nossa vida,
e nos impulsiona a vislumbrarmos algo muito maior. Me demoro nesta realidade da peregrinação, porque nós estamos vivendo um momento na evangelização que tantas vezes, por conta das tantas novidades, decidimos estar numa zona de conforto e nos paralisarmos ou vivermos uma expressão de um passado que não corresponde mais a uma realidade do presente. E vivemos uma experiência evangelizadora, sempre falando palavras bonitas, fazendo festas, fazendo estruturas para nós mesmos, e não comunicamos a palavra a quem precisa ser comunicada. Nós temos medo de descer às periferias, nós temos medo de comunicar às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, nós temos receio de enfrentar as realidades que precisam ser enfrentadas, porque o lugar mais fácil é a murmuração e dizer antigamente era melhor, porque o antigamente não pode voltar. Agora dizer que aqui em diante eu preciso me comprometer. Às vezes estamos vivendo uma experiência de uma missão estética mais do que efetiva. Temos sonhos megalomaníacos de estádios cheios, de igrejas cheias, de pessoas que tantas vezes, como nos disse Jesus, estão querendo alimentar as suas próprias necessidades, que estão a todo instante querendo olhar para o próprio umbigo e vêm para a igreja somente para receber, mas não para se comprometer no reino de Deus e oferecer gratidão àquilo que o Senhor já deu com tanta generosidade. O efeito disso é a da vida pastoral. Sempre são as mesmas pessoas e poucas pessoas a fazer a mesma coisa sempre. Mas é só botar um título numa missa de cura, de libertação, de ensinação, que a igreja enche. Enche, não de protagonistas do Evangelho, mas de interesseiros do reino de Deus. E precisamos estar muito atentos, porque isso não é peregrinar, isso é se fechar em si mesmo. Isso é se fechar em si mesmo. O reino de Deus exige de nós compromisso e seriedade. E não podemos brincar com uma realidade como esta, porque estamos falando que os santos Cosme e Damião são modelos de vida cristã. E eles são modelos de vida cristã, sobretudo pelo seu martírio, ou seja, pela entrega de vida, pela radicalidade do seguimento. Podemos encontrar muitos telespectadores, mas poucas pessoas que de fato, como os santos Cosme e Damião, desejam entregar as suas vidas por Cristo, como um ato genuíno da fé que nasce da entrega por causa do encontro com Jesus. É necessário nos atentarmos para estas coisas para não vivermos uma espiritualidade de Alice no País das Maravilhas e botarmos de fato os pés no chão da realidade, o coração do Evangelho e assim nos colocarmos sempre como peregrinos e peregrinas da esperança. O mundo jaz no desespero e nós possuímos a esperança em nossas mãos, o Evangelho, e é este que precisa ser anunciado e propagado. Já no subtema desta noite, temos como santos Cosme e Damião, somos chamados a cuidar da vida e da criação com amor e responsabilidade, e depois ainda tem um outro adendo, grito dos pobres e da natureza. E aqui nós somos chamados, ou seja, vocacionados a cuidar da vida. Eu vou ousar diminuir um pouco o tema, colocando simplesmente cuidar da vida de forma integral. Porque quando cuidamos da vida de forma integral, cuidamos da pessoa humana e de tudo aquilo que Deus colocou à disposição para bem vivermos nesta terra. Quando a campanha da fraternidade deste ano fala de ecologia integral, não está falando simplesmente dos aspectos biológicos do viver, mas está falando também do nosso modo de relacionamento e com aquilo do qual Deus criou para que nós possamos viver e viver bem, não como dominadores, mas como
integrantes de toda a obra da criação. Então não são dois cuidados, é um cuidado só. Quem quer cuidar bem da vida, da dignidade da pessoa humana, obviamente tem que cuidar bem de todos os recursos da criação. Não se pode separar uma coisa da outra. Por isso que o Papa Francisco, na Laudato Si, bate na tecla sobre uma ecologia integral, onde todos nós estamos inseridos, não como usurpadores, mas como colaboradores de Deus na obra da criação. Deus, por sua natureza criativa, está continuamente a criar e chama a cada um de nós para sermos zeladores e com ele cooperadores, e podemos inclusive dizer co-criadores com a graça de Deus. Então é importante que a gente não pense que simplesmente quando a igreja nos convida a falar de ecologia, nós vamos falar de ecologismo, que é um sufixo pejorativo para dizer que este tema não é importante, mas sim a salvação das almas. Almas de verdade salvas, almas verdadeiramente que levam a sério o Evangelho, almas que verdadeiramente tomam para si a santidade como propósito de vida, não usurpa dos benefícios da natureza, mas sabe zelar e cuidar com responsabilidade, amor e carinho, porque tudo que Deus criou é bom, e tudo que Deus criou com amor e por amor. É às vezes difícil pensar que Deus criou a barata com amor, não é? Mas criou, é criatura de Deus e criou com amor, não é? É uma coisa às vezes até escandalosa, mas se Deus criou com um propósito. Deus criou com um propósito. Deus criou com uma realidade. E isso afeta a vida dos povos, afeta em muito. Nós podemos perceber, por exemplo, que a Amazônia tem sido a menina dos olhos do capitalismo selvagem e devastador. Querem tomar esta propriedade dos povos da América Latina, porque não é somente uma propriedade do Brasil, né? A Amazônia, ela também está disposta no território de outros países da América Latina. Querem usurpar este domínio que é nosso, não com responsabilidade, mas com a mentalidade mercantilista, fazendo das coisas de Deus coisas simplesmente vãs, e chegam para destruir os povos ribeirinhos que vivem nos rios, chegam para destruir os povos originários, os povos indígenas. Não podemos esquecer que são tantas vezes massacrados, expulsos e dizimados das suas terras de propriedade para dar espaço a fazendas do agronegócio, assim também como tantos outros latifúndios de extração de minerais preciosos, e essas pessoas são novamente escravizadas, ultrajadas e expulsas do seu território comum. Como que não pensar no grito dos pobres e no grito da natureza como uma coisa só? Aqui em Salvador, nós não estamos distante de uma realidade onde a natureza grita. Em nome deste desenvolvimento, sem nenhuma política ambiental, os nossos rios estão sendo todos tamponados para se fazer estradas, sem nenhum projeto que pense na arborização desta cidade. Uma cidade que cada dia se torna mais quente, uma cidade que se torna cada dia mais cinza, uma cidade que cada dia que passa faz os seus rios esgoto. E isso é uma lástima, porque tantas vezes nós fechamos os olhos como cristãos e cristãs e não lutamos pela casa comum, e ainda dizemos que nas nossas igrejas estamos preocupados com a salvação. Quem não tem a capacidade de olhar para o outro, não tem a capacidade para olhar nem para si mesmo, muito menos para Deus. Muito menos para Deus. E é importante que este assunto
não simplesmente fiquem nas nossas rodas de conversa, mas sejam inclusive socializados em momentos como este de celebração. Porque se estamos celebrando aqui, não estamos celebrando um evento histórico que ficou parado há 2000 anos, mas estamos de verdade celebrando Deus da vida, o Deus da vida e o Deus que faz viver. Um Deus que faz viver. Por isso, parabenizo muito a comunidade celebrante que coloque um tema tão minucioso, um tema tão necessário em um período de novenário, onde nós conseguimos abraçar um grande número de pessoas que tantas vezes não conseguimos na vida ordinária, né, da paróquia. Mas nesse momento festivo é importante falarmos sobre isso. É importante trocarmos de assuntos que de verdade façam com que a ação do Evangelho transforme a sociedade. Não estamos em uma religião intimista, não estamos em uma religião que cria indivíduos individualistas, mas a nossa religião forma comunidade, a nossa religião forma igreja, e o problema do mundo é o nosso problema. O problema do mundo é o nosso problema. A não ser que aqui nós sejamos tão insensíveis que não nos comovamos ou até mesmo não nos revoltemos com o extermínio que está acontecendo, por exemplo, em Gaza, porque está muito distante de nós. Se nós não temos nenhuma sensibilidade mediante a isso, é porque o espírito cristão está muito longe de nós e verdadeiramente precisamos de conversão. Precisamos de conversão. O grito dos pobres precisa ser para nós uma prioridade, sem termos medo de acharmos que isso é discurso ideológico. Porque hoje em dia na igreja, com o espiritualismo epidêmico, ou seja, que não passa da pele e não toca nem mesmo a alma, se falar de pobre parece uma ofensa. Logo alguém grita e diz que isso é ideologia, ou que isso é teologia da libertação. É só falar sobre dignidade da vida, direitos humanos, é somente falar sobre cuidado com os pobres, opção preferencial dos pobres, que já vem um monte de discurso também ideológico de uma outra parte. Também ideológico de outra parte. E é muito importante que a gente não separe uma coisa da outra. Quando Jesus nos fala sobre o juízo final, Ele não nos diz: venha para cá, para o reino prometido, aqueles simplesmente que acordaram de madrugada para rezar o rosário. Ele fala: eu estava com fome e me deste de beber, eu estava com sede e me deste de beber, eu estava com frio e me vestiste, eu estava estrangeiro e me acolhestes, eu estava doente e preso e foste me visitar. Senhor, quando foi que fizemos isso? Todas as vezes que fizeste isso aos menores dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizeste. Se o seu texto da madrugada não está te ajudando a ser uma pessoa melhor ou mais caridosa, é melhor que você esteja dormindo do que de mulher no rosário. Viu? Reze, mas faça da sua vida uma escola de oração. Reze, mas faça da sua vida de verdade um lugar de encontro, um lugar de consolo e um lugar de caridade. Não fique simplesmente nessa irresponsabilidade, onde a espiritualidade te favorece e faz com que você exclua as outras pessoas. Não adianta absolutamente de nada, porque nos disse Jesus: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele sim que fazem a vontade do Pai. Ou na parábola do bom samaritano, Jesus deixou bem claro que um sacerdote, um homem religioso e um outro que era excluído pelo povo judeu, viu ali um homem ultrajado no chão, ferido, abandonado, e nenhum daqueles que estavam dentro do sistema religioso teve capacidade de chegar naquele homem e sentir empatia, sentir de verdade misericórdia dele.
mas um outro que era mal visto pela sociedade religiosa do tempo de Jesus, simplesmente parou, cuidou dele com a própria vida, colocando no lombo do seu próprio animal, e ainda lhe pagou hospedagem e lhe deixou uma quantia para que, se ele necessitasse, tivesse o devido pago. Se aproximou e cuidou dele. A igreja precisa de pessoas que sejam de verdade sinal de esperança, que se aproxime e cuide, porque senão o grito dos pobres não adiantará de nada ser gritado para os cristãos católicos, que tantas vezes pegam as suas próprias cruzes e metem no ouvido para que não escutem que os pobres estão gritando. E se nós olharmos todas as definições de pobreza, nós vamos perceber que nós temos muito a fazer. Tem muita gente gritando. É uma ladainha de grito de pobre e que tantas vezes nós não damos respostas. As crianças gritam. Os jovens das nossas periferias, aqui é uma periferia, gritam. Fora da África, que é o país mais negro do mundo, fora da África, que é o país mais negro do mundo, os nossos jovens pretos, favelados, morrem, e morrem muito, e não morrem porque infartaram, não, morrem porque foram mortos, quase uma quantidade a serem contabilizados como dizimados, e nós não falamos sobre isso, ou melhor, para os que são mais espiritualizados do que eu, tantas vezes nós nem rezamos sobre esta realidade, e achamos que estamos fazendo muita coisa, porque estamos fazendo abstinência de carne vermelha na sexta-feira, enquanto um monte de carne tomba na porta da sua casa, todos os dias, carne de gente, com dignidade, aquela que Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, vida em plenitude, vida que de fato seja generosa, larga a tal ponto de transbordar. É isso que precisamos lutar, gente. É isso que precisamos ver. Não é possível que nós, como igreja, tenhamos medo de falar de feminicídio, com medo de ter um discurso feminista, com medo de ter um discurso tido como ideológico, e tantas mulheres morrendo, às vezes na nossa própria casa, na nossa própria família, mulheres sendo ali maltratadas, sofrendo violência doméstica, violência psíquica, violência física, e tantas vezes violências estruturais, porque não conseguem, por exemplo, serem respeitadas no ambiente de trabalho, que não quer contratar mulheres porque mulher pode engravidar, como se isso fosse um grande problema, que uma mulher engravide. Que aí cresce o número de desempregos no âmbito da mulher, no âmbito da feminilidade. Isso precisa ser olhado. Se o Evangelho não tocar isso, o Evangelho não serve para nada. Se o Evangelho não de fato tocar para transformar, não adianta nada. Antes que vocês me chamem de marxista ou comunista, vocês leem um pouquinho o Evangelho, a doutrina social da igreja, e a gente veja o que nós estamos falando, até porque eu estou falando isso porque foi o tempo que vocês me propuseram. Senão vocês me chamassem para falar, de voltar com isso. Não é verdade? É importante que a gente coloque os pés no chão da realidade e o coração em Deus, porque a nossa espiritualidade precisa de verdade agir para transformar o mundo. Me recordo de um filme chamado O Filho de Deus, que o autor teve uma sensibilidade assim
com licença poética, para, naquele momento, do encontro de Jesus com Pedro, do chamado de Pedro, que Jesus disse: venha e eu farei de vocês pescadores de homem. Eu farei de ti pescador de homem. É um diálogo no filme muito particular, mas eu estou usando singular. Ele diz: venha comigo. E Pedro responde: para onde? E Jesus responde para ele: transformar o mundo. Os problemas do mundo são os nossos problemas, porque os problemas do mundo são problemas para Jesus, e Jesus é a resposta para inúmeras perguntas. Jesus é o consolo para inúmeros gritos, sejam dos pobres, seja da natureza. E se nós nos fecharmos em um misticismo, em uma religiosidade que não toca a vida, o mundo não vai crer naquilo que nós anunciamos. Não vai crer naquilo que nós anunciamos. É verdade que precisamos ter um equilíbrio entre fé e vida e de fé, mas uma coisa não pode ser separada da outra. Esses clamores dos quais nós meditamos hoje não podem ser separados das nossas contas do rosário. Não pode ser separado do nosso jejum e abstinência de sexta-feira. Não pode ser separado das nossas eucaristias diárias ou dominicais. Não pode ser separado, inclusive, das nossas confissões. Porque tantas vezes nós fazemos muitos pobres gritar com o nosso preconceito, com o nosso racismo, a nossa homofobia. E nós não chegamos no confessionário para dizer isso. Mas chegamos no confessionário simplesmente, às vezes, para falar da nossa própria vida ou justificar o que a gente não fez. Mas aquilo que a gente fez, a gente não abre a boca para dizer, porque a gente não vê isso como pecado. Pecado é somente um pecado de sexta-feira. Irmãos e irmãs, nos abramos à graça de Deus, porque assumir esta vida cristã de verdade está disponível ao martírio, como São Custódio Damião. E como diz o Papa Bento XVI, o martírio do nosso tempo é a ridicularização daqueles que creem. É a ridicularização. E se nós não estivermos dispostos a sermos ridicularizados, não estaremos dispostos nem mesmo a deixar que o nosso sangue seja derramado por amor a Cristo. Que Ele nos ajude, aguce os nossos olhos para escutarmos os gritos dos pobres e da natureza, por intercessão dos santos mártires Cosme e Damião, e a nossa palavra profética seja de fato palavra de esperança. Amém.